No vídeo de hoje, eu vou falar sobre uma pergunta de um seguidor que eu recebi recentemente. Estou escrevendo um livro, mas não sei em que gênero ele se encaixa. Como eu descubro isso? Bom, primeira coisa que eu tenho para dizer para você e para quem quer que esteja com esse tipo de dúvida. Não vai fazer muita diferença para você não, tá? A princípio, quando você começa a escrever a sua história, qual o gênero em que ela vai se encaixar? Eu penso da seguinte maneira, eu prefiro começar a escrever, criar o personagem, fazer a estrutura, né, da história e sair escrevendo. Me preocupo com a questão do gênero em que a história vai se encaixar depois, né, do gênero do livro. Isso é importante para quê? Na prática, o gênero do seu livro, o gênero da sua história é importante no momento da publicação. Quando você, por exemplo, for cadastrá-lo na Amazon, né, um exemplo, tem vários gêneros, várias categorias que você vai encaixar o seu livro. Então você vai escolher por quê? Fica mais fácil na hora do leitor, do comprador, quando ele vai escolher a obra. Eu gosto de ficção científica, então eu vou procurar livros de ficção científica porque eu quero ler sobre este gênero. Não, eu gosto de chiclete, então eu vou procurar nas descrições apenas romances desse gênero. Eu gosto de suspense, vou procurar suspense. Na hora de cadastrar o seu livro, vai aparecer assim uma pletora de informações, muitos gêneros que você nem imaginava vão aparecer ali. Então, se você está com essa questão, né, da hora em qual gênero o seu livro se encaixa, é interessante você dar uma olhadinha na Amazon. Tem vários gêneros ali e que muito provavelmente algum você vai conseguir encaixar a sua história. Por exemplo, tem vezes também que a pessoa se confunde. O Crepúsculo, da Stephenie Meyer, é uma história de vampiros. Quando a gente fala de história de vampiros, a primeira coisa que a pessoa pensa é terror. E não é. Embora aconteçam cenas de violência, de terror, em que há um ataque, a descrição, né? O livro, em suma, é tratado isso com leveza. Mas o Crepúsculo é um romance, é uma história de amor. Então ele não vai, a meu ver, tá? Então a questão do gênero da sua história é uma coisa assim que precisa ser debatida. A meu ver, o Crepúsculo é um romance. Ele não é uma história de terror, diferentemente do Drácula de Bram Stoker, que é uma história de terror, mas também um romance. Tem um filme, Meu Namorado é um Zumbi, acho que é esse o título. É um romance fofo. Tem as cenas mais grotescas? Tem, mas estão ali contextualizadas. Não é um terror, né? Tem história de terrir, que é um terror misturado com comédia. Então é bem complexa essa situação de você querer encaixar a sua história em um gênero específico. Eu acho que é importante, por exemplo, eu estou participando de 2 concursos de romances em que não é bem o gênero, mas é o tema da história. O tema de uma das histórias tinha que ser bilionário obcecado pela babá. Esse era um tema que tinha que aparecer. Qual é o gênero? O gênero é romance. Tem um outro que eu estou participando que o tema é o amor que não estava no contrato. Na história tem que ter
algo referente a um contrato. Um contrato entre as partes e dali vai se desenvolver o amor. Mas não deixa de ser um romance. É uma história romântica. Poderia ter esse tema de contrato ser um contrato entre um demônio e uma humana? Sim. Aí poderia ser ou terror ou poderia ser fantasia. Poderia ser um contrato entre um vampiro e um lobisomem? Poderia. Entende? Então, essa questão do gênero do seu livro é uma coisa assim bem complexa, porque o gênero da história, hoje em dia, depois de tantos gêneros, de tantas coisas que foram criadas, é mais complicado você... É terror? Terror puro? Pode ser, mas às vezes tem terror com um viés para o romance, tem o terror com ficção científica, Alien. Todos os filmes da franquia Alien, menos aquela série horrorosa Alien Earth, que horrível, não assisto, aquilo não presta. Todos os filmes do Alien é terror e ficção científica. Se encaixa nos dois gêneros. A ficção científica, ela pode se desdobrar em muitas... O gênero ficção científica, mas tem space opera, tem a ficção científica estilo cyberpunk, tem a ficção científica, eu acho que se enquadra apenas como ficção científica, estilo do Júlio Verne. Então, vamos supor, você vai participar de um concurso literário e ele quer um gênero específico. Aí sim, você vai ter que pensar na sua história especificamente para participar daquele gênero. Tudo na sua história vai ter que fluir para convergir para aquele gênero. Mas, se você já está escrevendo a sua história e você não sabe onde encaixá-la, eu acho que essa é uma preocupação que você não precisa ter agora. Termina a primeira história. Quando você for lançar, quando você for publicar a sua história, você pode, uma dica, você pode comparar com outros livros do gênero que você escreveu. Eu suponho que se você escreve, você deve ser leitor, você deve ler bastante. Então, muito provavelmente, você escreveu um romance de um gênero que é familiar para você. Então, se você escreveu uma história, digamos, esse filme que lançou agora, sobre o livro Devoradores de Estrelas, aquilo ali é ficção científica, porque trata de uma viagem para o espaço, é física, fala de física várias vezes, fala de elementos da natureza, químicos, fala de física, fala de matemática, é ficção científica. É uma história sobre amizade? Sim, mas é ficção científica. Interestelar. Muitas pessoas falam, mas Interestelar é uma história sobre um relacionamento de pai e filha. Ok, é sim. É uma história sobre como é que se diz? O problema na Terra, da poeira, tá dizimando as plantações, da poluição do planeta, é o pano de fundo para um relacionamento entre pai e filha. Porém, não deixa de ser uma ficção científica, porque o personagem principal vai para o espaço, né? Esqueci o nome dele. Vai para o espaço para tentar salvar o planeta. No meio disso tudo, tem a briga que ele teve com a filha, que a filha brigou com ele porque ele foi embora, ela se sentiu abandonada, achou que o pai tinha mentido para ela. Tem toda essa situação. Histórias, livros, narrativas são extremamente complexas para a gente querer colocar dentro da caixinha. Então, antes
de você se preocupar com isso. Ai, meu Deus, qual é o gênero do meu livro? Será que é terror? Será que é ficção científica? Será que é romance? Será que é suspense? Antes disso, relaxa, escreve a sua história, aproveita a sua história. Só na hora de você publicar, de falar para as pessoas a respeito da sua história, é que você vai se preocupar em qual gênero ela vai se encaixar. Esse é um problema menor. Então, relaxa, não se preocupa com isso agora, nesse momento. Eu espero que esse vídeo tenha respondido a sua pergunta, que tenha te ajudado. Me segue aqui no YouTube, me segue lá no Instagram, ativa o sininho para receber notificações, que eu estou postando vídeo quase todo dia, e deixa o seu like, né? Compartilha com os amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.